Oi, Fê, Oi, tudo me ouve bem? bem? Sim, 100%. Legal. Consegue me ouvir também, Nossa, tranquilo? tranquilo. Beleza, eu estava fazendo aqui uma breve apresentação, né? Mas por cima, né? Falei que a gente trabalhou junto, foi uns 10 anos, 12 anos atrás, né? Trabalhamos Foi. na área de marketing comercial da Credeal, né? Então, eu vou deixar para ti se apresentar nesse primeiro encontro, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais também sobre a Fernanda e sobre a tua bagagem. Agora ficou difícil, né? Falar tudo aí já fica difícil. Mas vamos lá. Primeiro eu queria, Mário, te agradecer pela oportunidade. Acho que eu tô aí num limbo, né, de internet e de conteúdo aí. Eu tive esse período de licença maternidade estendida, né? E eu queria te agradecer porque a gente já teve essa conversa, mas eu queria deixar ela registrada assim, que você foi uma das pessoas que me resgatou do limbo, né? Falou, vamos, Fê, volta, vamos participar, vamos fazer. E faz 2 anos que a gente está nesse combinado e agora finalmente deu certo. Então, eu te agradeço, principalmente por me colocar nesse projeto super especial aí, nessa comemoração dos teus 10 anos de empreendedorismo. Acho só uma eterna gratidão, assim, por essa parceria. Então, falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou Fernanda Vidana, moro atualmente em Blumenau, mas já passei um pouquinho aí pelo Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina também, algumas cidades. Sou formada em design gráfico, tenho especialização em experiência do usuário e hoje eu me dedico à área de branding, né? Estudando muito essa área, entendendo junto com o Maurício, assim, que também me instiga bastante a estudar planejamento de marketing. A gente chegou também num ponto de querer fazer uma parceria. A parceria a gente estava difícil de sair, até que a gente entendeu que cada um tinha um ponto, vamos continuar cada um no seu quadrado, e daí deu certo, né, Mari? A gente já conseguiu até fazer uma parceria junto, foi super, super legal. Com certeza. Fê, vamos lá então. Vamos. Vamos ao assunto. Eu separei aqui uma pesquisa que eu acredito que ela seja bem interessante para embasar essa nossa primeira conversa. E quando a gente procura pesquisas de marketing, enfim, né, áreas correlacionadas, eu sempre procuro encontrar pesquisas nacionais. Por quê? Uhum. Porque elas relatam o que a gente está vivendo aqui, né, no nosso país. Pesquisas regionais também são bem-vindas. Claro que a gente também olha pesquisas de fora, né, porque a gente tem coisas mais avançadas, né, mas os dados nacionais nos trazem uma realidade um pouco melhor para quem está assistindo nós também, empresas aqui da região, profissionais aqui do nosso país, né? Enfim, vamos lá então. Para a gente começar, quero trazer um dado bem interessante, que é um dado que me deixa feliz, que é uma pesquisa de 2024, que nesse ano o orçamento de marketing ele cresceu 76% nas empresas, né? Então isso é bem interessante. Foram Parece até 600%. mentira, né, Mauri? Porque a gente que já teve dentro das empresas, a gente sabe que geralmente de um ano para o outro quase tem corte, né, nesse departamento. Tu sabe que eu tenho até uma anotação aqui que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas como tu tocou nesse assunto, quando a gente fala desse dado, o profissional da área ele já fala, nossa, é incrível, né? Porque uma vez realmente, né, a primeira crise que dava, vamos cortar o marketing, né? Sim. Sempre acontecia isso. E eu percebo isso não só através das pesquisas, mas no mercado, que os, os empresários hoje eles não pensam mais dessa forma. Uhum. A nossa educação, né, quando eu falo nossa, o mercado para marketing evoluiu muito. Então, o marketing não é mais cortado quando tem o primeiro aperto, vamos dizer assim, né, quando a gente passa por alguma crise. Então, isso Sim. faz bastante sentido. E alguns dados, né, para a gente poder complementar, o orçamento anual dessas empresas, né? Eles foram perguntados
como vai crescer. Então, 35% respondeu que ia crescer levemente, 26% respondeu que ia crescer moderadamente e 14% significativamente. Então, aqui a gente tem uma porcentagem bem interessante de profissionais de marketing falando que iam ter um crescimento significativo dentro da área de marketing. E também temos um dado aqui, para a gente complementar, que aí eu já quero trazer para o debate com mais afinco. Deixa eu só encontrar aqui nas minhas folhas. Enquanto vai procurando, eu vou Sim. comentando esses dados aí. Eu acho que o reflexo desse aumento, não sei qual é a tua opinião, mas é que nem sempre quem aprova o orçamento de marketing das empresas conhece sobre a área de marketing. Só que não tem hoje quem não conheça ou entenda um pouco ou veja o que é rede social. Então, quando o marketing é confundido com rede social, é mais fácil porque eu acho que a equipe consiga um orçamento melhor, né? Falando sobre a Sim. necessidade de investimento, quando tem essa confusão, né, do que é marketing e o que é rede social, para quem não entende da área, acaba se beneficiando um pouco essa questão por justamente acreditar que é só isso, né? A gente sabe que existe muito mais por trás, mas eu acho que essa mudança que tu comentou ali, de aumentar esse ano e de você estar percebendo também, né? Você que está mais ativo, esse aumento também de procura por profissionais e tudo mais, eu acho que é um pouco relativo a isso. Não sei qual é a tua opinião nesse. Foi cirúrgica, sabe por quê? Não é um ou dois casos que a gente tem de profissionais de outras áreas estar aprovando o orçamento de marketing. Obviamente, quando tu monta um orçamento de marketing, tu vai falar com o teu setor financeiro para ver se nós temos essa capacidade, né, de investimento, mas eu passei por situações de o gestor financeiro sem conhecimento técnico nenhum, sem olhar para dado algum, cortar. Vocês não vão fazer o investimento de X%. Por quê? Porque é da minha cabeça. Isso não pode acontecer, né? Sim. Se ele olhar para os dados e entender o que o departamento de marketing está tentando executar, entender quais são os objetivos da empresa, porque o marketing ele tem como base quais são os objetivos da empresa, né? Para o ano, a longo prazo, para ele poder montar as estratégias, né? Definir orçamento e tudo mais. Só que se ele não olhar para isso, ele só vai olhar para o número. Sim. E o número talvez pode ser que assuste em alguns casos. Então é muito fácil falar, vou dar um exemplo, né? Tu não vai investir 10 mil, tu vai investir 5. Tá, mas por quê? Né? Então, se ele olhar para esses dados e tomar uma decisão e conversar com o departamento, aí fica algo mais que faz sentido, né? Até Para tomar essa porque decisão. Até porque a rede social é de graça, né? Então, muitas vezes, eu sei porque tu deve ter ouvido já isso e eu também já ouvi. Então, muitas vezes, como a rede social é de graça, então você não precisa de um investimento tão grande na área, né? Então, É, quem não investe a gente, por isso e quem está investindo já entende que ela não é, tipo, tão gratuita assim. nós essa fase acostumou muito mal também, né? Porque no mesmo ponto que deu toda uma acessibilidade para as empresas, uma vez tu tinha que ter um site, né? Enfim, não era tão fácil comunicar. Na era das redes sociais, né, ficou tudo mais fácil. Tem uma página, que a gente falou, é tudo gratuito, é fácil de executar, é fácil de ter um canal. Porém, né, agora nós evoluímos para um outro nível, porque todo mundo teve esse acesso, todo mundo entrou, e aí, o que está diferenciando agora são estratégias, são planejamentos. A gente está vivendo um excesso de informação. Sim. E quando a gente fala em excesso de informação, a gente está falando de várias marcas que querem se comunicar com o cliente, com o consumidor, e várias dessas marcas, elas competem pelo mesmo cliente em, Sim, sim.
querem conversar com o mesmo cliente. E um dado interessante que eu ia te falar é que desses orçamentos, o branding, ele detém só 20% do orçamento no Brasil. Uhum. Se a gente for olhar lá para fora, o número cresce para 50%. Né? Então, branding, que é a tua área, eu sei que tu gosta muito, é um profissional bem capacitado, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa diferença. E eu percebo, até antes do teu comentário, que tem um amadurecimento também quanto a isso, sobre a importância Sim. da marca. Veio percebendo esse movimento. Vamos lá. Primeiro que a gente falou, né, nas nossas conversas anteriores, que a gente ia deixar muito registrado aqui, que tudo que a gente está falando aqui, na semana que vem a gente pode mudar de opinião. Isso é importante. Porque a gente muda de opinião constantemente e a gente também tem sempre novos estudos e a gente está sempre se atualizando, então é natural isso. Então eu vou te dar a minha percepção hoje do porquê que no Brasil a gente não investe tanto em branding ainda. A gente ainda está muito acostumado a vender produto e pensar pouco marca, né? Então a gente às vezes eu trabalhei um tempo com startup e eu via muito assim, muito amor pelo produto, muito amor pelas soluções, muito amor por vender isso e pouca preocupação com a marca, sabe? Pouca preocupação com aquilo que está por trás do produto, né? Então, o brand, ele fala muito sobre a marca. Até tem uma frase da Ana Couto que a gente já debateu há um pouquinho, que é a marca né? O negócio faz e o marketing fala, e tudo isso é branding, né? Então, Uhum. eu entendo que muitas vezes as pessoas não querem fazer investimento na própria marca para ser reconhecido e tudo mais, querem investir no produto porque a percepção ainda é o produto dá retorno e não a marca, sabe? Mas quando a gente começa a ver novas marcas colocando novos produtos no mercado, a marca é que carrega o produto e não o contrário. Não sei se eu consegui ser clara nessa explicação. Sim, Vamos sim. supor, na Coca-Cola, se ela lançar um novo sabor de refrigerante, é ela que puxa, a marca Coca-Cola puxa o novo sabor. E não o novo sabor vai puxar a marca Coca-Cola e vai trazer resultado. É mais ou menos isso que eu. Não sei se tu concorda também com isso, Mário, mas eu vejo que é muito isso ainda, sabe? É muita dificuldade de pensar em marca e mais facilidade de pensar em produto, porque o produto muitas vezes é tangível, né? E a Sim. marca ainda é intangível. Não, eu até quero trazer um exemplo que quando a gente vai montar um planejamento para a gente chega numa empresa e ela já tem uma marca consolidada, fica muito mais fácil tu montar um planejamento de marketing. Tu não tem todo aquela introdução, né, toda aquela mensagem que tu precisa passar para o mercado, que tu precisa repetir por várias vezes até gerar uma lembrança de marca. Então, tem uma importância muito grande, né? E eu venho percebendo essa mudança, sabe? Uhum. De empresários que me procuram. Eu gostaria de investir também em marca, mais, Sim, né? Procuram pelo planejamento. Preciso organizar o marketing, preciso fazer o planejamento. Mas eu quero investir em marca, quero que a minha marca esteja mais forte no mercado. Claro que quando a gente fala sobre essas coisas separadamente, elas trabalham em conjunto, né? Planejamento, fortalecimento de marca, todas essas questões. Mas esse aumento na porcentagem, né? O Brasil também teve um aumento, e ele é devido a isso, a esse amadurecimento do mercado, na minha visão. Eu nunca esqueço de um professor meu que era da área de finanças. E na época eu trabalhava no Sicredi e ele me falou, cara, vai sobrar poucas marcas fortes, né, nessa área. E depois de uns 10 anos que ele falou isso, vem se concretizando, sabe? Mesmo que surjam vários bancos digitais, muitas marcas, elas estão muito fortes dentro desse segmento. Deixa eu te trazer aqui mais um dado interessante para a gente debater, que essa
esses profissionais que responderam que iam crescer levemente, crescer moderadamente o orçamento de marketing e significativamente, deu uma porcentagem bem significativa, que a gente está falando quase de 76%. Porém, daqui para baixo, a gente tem 24% praticamente que respondeu que não sabe, que não sabia o quanto que é colocar no orçamento de marketing para o próximo ano. E isso eu acho muito perigoso também. Sim. Porque quando tu fala que tu não sabe o que tu vai investir pro próximo ano, tu tá falando que tu não tá olhando pro que tá acontecendo, tu não tá analisando alguns dados, tu não tá analisando as tuas vendas. Porque provavelmente essa pesquisa ela foi feita em um período que o pessoal já estava fazendo essa análise, né? Então, isso é um dado também que ele é preocupante e é uma coisa comum, sabe? Eu já cheguei em empresas que... E é a realidade da maioria das empresas de não ter um orçamento ainda definido para marketing, Sim. tá? Então, a gente parte de uma base de montar esse orçamento e fazer aprimoramentos ao longo dos anos, entendeu? De aumentar um pouquinho mais, organizar depois, né, dentro do planejamento dos objetivos e essas questões. Mas não ter esse dado é uma coisa preocupante também para uma boa parte das empresas. É super preocupante, assim, mas é que quando a gente, claro, é que nessa tua pesquisa eu não sei se fala sobre o tamanho das empresas, mas quando a gente pega pequenas empresas, vou falar talvez até média, assim, a gente sabe que as empresas estão sobrevivendo. Então, quando a gente pensa em sobrevivência, o investimento acaba sendo naquilo que a empresa, vamos supor, não funcionaria sem. Então, funciona sem financeiro? Não, não funciona. Funciona sem produção? Não funciona. Funciona sem RH? Talvez, sabe? Então, daí começam os cortes, assim. Só que, como nós somos muito apaixonados pela área, daí, claro que a gente vai sempre defender Sim, o né? nosso lado. Mas é muito difícil hoje entender como isso ainda acontece, sendo que quem não é visto não é lembrado e quem faz a marca ser vista, o produto ser visto, é o marketing, né? Então, é que as pessoas elas acham que falar sobre produto é estar falando, fazendo marketing, e é um pouquinho mais do que isso. Eu não sei a tua percepção, assim, Mauri, mas eu tentei dar uma analisada, principalmente por rede social, assim, as grandes marcas elas fazem um trabalho espetacular, né? Mas quando a gente vem para as pequenas, assim, principalmente quando a gente sabe que às vezes até empreendedores, assim, o pessoal ainda peca um pouco nessa questão do conteúdo, na questão de gerar valor para o próprio negócio, né? É tanta preocupação com tantas áreas, assim, que eu acho que acaba dificultando até esse planejamento. Só queria complementar com uma experiência pessoal, assim, em 2016 eu fiz Empretec do Sebrae, Uhum. e a minha turma, o grande problema dela, e assim como a grande parte, acho que do pessoal que faz o Empretec, era planejamento. A gente tem muita dificuldade de planejar. Nós não somos ensinados a fazer planejamento, né? Então, eu acho que isso é o que mais pega hoje nas pequenas e médias empresas, principalmente. Tu sabe que eu vejo o pessoal muito Sim, esforçado em encontrar essa direção. Porque normalmente todo mundo começa e eu não julgo isso, tá? Da forma que dá. Então, vamos começar por aqui, vou eu fazer alguma coisa, algum movimento em rede social. Aí depois normalmente passa por uma evolução, contratar algum profissional, um designer, alguém. Aí percebe que principalmente a concorrência ela acorda, né, os empresários. Então percebe que o concorrente fez um movimento diferente, algo que impactou bastante, que está tendo resultado, que começou daqui a pouco uma estratégia de tráfego, que é uma coisa que, né, hoje tá em alta. E aí o cara meio que para refletir e pensa, poxa, como é que o pessoal está fazendo isso? E esse pessoal provavelmente está seguindo um planejamento, né? Que a gente, quando sentou lá, o que a gente vai fazer no ano que vem, né? Que canais a gente vai usar,
quanto a gente quer crescer em venda também, né? O marketing hoje, ele ajuda muito, né? Sim. Sempre ajudou, mas hoje muito mais com essa questão do digital, do tráfego. Então ele é responsável por uma boa parte das vendas. Então eu vejo que o pessoal está esforçado, mas falta direção ainda. Falta direção e falta esse... Aí é uma parte que a gente está evoluindo muito devagar, tá? Que é essa maturidade daí para ter a paciência de seguir esse planejamento. Sabe que Sim. tem uma pesquisa de fora que fala que, não vou saber te precisar agora a porcentagem certa, mas a maior parte dos planejamentos de marketing que funcionam é quando os líderes participam. Sim. Por quê? O líder, ele pode tanto chegar na equipe de marketing e meter uma super pressão, que as coisas não estão acontecendo, porque ele não está vendo o resultado no curto prazo. E eu sempre falo para os meus clientes, na primeira reunião, a gente pode ter resultado a curto prazo. Pode. Mas vamos deixar que surpreenda se acontecer. Que a gente Sim. seja surpreendido. Vamos trabalhar, né, a tal da constância. Vamos seguir o nosso planejamento, porque ali na frente eu sei que a gente vai ter resultado. Sim. Não vamos aguardar agora nas primeiras ações. Nós somos muito imediatistas, né? E no Brasil a gente gosta muito de ganhar rápido, né? A gente gosta das histórias de superação, mas a gente não quer viver elas, né? Então, é muito bonito contar as histórias de superação. Ah, de onde você veio, de onde começou a empresa, tudo, mas a gente não quer viver. A gente quer contratar um profissional de marketing, uma consultoria e explodir de vender, enfim. E marketing é processo, né? Eu comentei contigo de uma reunião que eu fiz com uma empresa que tem um orçamento de marketing absurdo, porque é uma empresa que eu acho que tem 30 funcionários no máximo, e eles têm um orçamento de marketing de mais de 1 milhão, né, de reais, que a gente ficou bem surpreso, né, Uhum. desse montante aí. E é uma empresa com super consciência, uma empresa que está 100% no digital, que é uma startup, que está vendo as coisas de outra forma, que faz um planejamento forte, foi feito um planejamento forte baseado nas vendas do ano passado. Eles querem crescer um percentual X, então eles estão investindo 2x, né, em marketing. Uhum. Então, eu acho que essa consciência, eu concordo, assim, ela tá indo devagar, mas aos poucos a gente começa a ver movimentações até dos pequenos, assim. Mas é isso, a gente ainda tem muito imediatismo, né? Se vende muito esse. É difícil. Quando você pega, vamos supor, hoje vamos supor, no momento de lazer, que tá todo mundo na internet, observando o Instagram, essas coisas assim. Daí você vai ver lá os influenciadores. Com quase 1 milhão de seguidores falando, porque há 10 anos quando eu comecei, e conta uma história sobre os 10 anos quando começou e não sei o quê. E como a gente acompanhou aquela trajetória, às vezes, daquele influenciador, você não valoriza. Porque você estava ali junto, então você acompanha aquela pessoa e você acaba não valorizando o quanto essa pessoa cresceu. Daí você fala, nossa, nem chegou no milhão ainda com 10 anos. Meu Deus, 1 milhão de pessoas é muita coisa, porque às vezes você fala de um tópico muito nichado e as empresas têm dificuldade de entender isso. A mesma coisa Sim. que funciona no nosso lazer com o influenciador vai funcionar com uma empresa. Às vezes a empresa tem 20, 30 anos e não tem uma super rede social, ou não tem, sabe? Mas tem uma super carteira de clientes, está super bem conhecida no seu mercado, né? A gente falar aqui sobre público-alvo, sobre nicho, sobre uma série de coisas. Então, assim, eu acho que esse imediatismo também tem muito a ver com isso, sabe? De gente acompanhar muito a trajetória dos outros e esquecer, às vezes, de planejar em casa, né? Essa questão toda do como eu vou fazer para aquecer. Em quem que eu me inspiro? Quem que é a minha referência de crescimento? Como é que está o meu mercado? O meu mercado, ele está andando ou o meu mercado está estagnado? Então, olhar para o todo, eu acho que ainda falta um pouquinho dessa reflexão, assim. É uma percepção minha, né? Mas Não você faz que está mais sentido. atuando nas empresas, eu acho que é. Faz total sentido. E voltando só um pouquinho, uma palavra que tu falou é a questão do processo, né?
processo ele faz todo sentido, porque, como tu falou, às vezes eu tenho marcas que elas já estão trabalhando há X anos, né? E aqui é uma palavra que eu não gostava, mas eu ouvi do Arthur Bender uma vez e fez todo sentido, que é repetição. Tu precisa Sim, repetir, às vezes, a mensagem que tu quer passar, tu precisa repetir, é, enfim, né, a tua marca que seja. E aí eu lembro de outra frase também que era no livro que o cara fala, troca teu anúncio quando teu contador cansou dele, não quando tu cansou. é uma boa. É muito boa, né? É muito Enfim, aqui boa. a gente está falando de algumas partes, né? Mas para dizer que é a questão da constância. Eu não Sim, consigo fazer a construção de uma marca de uma hora para outra. Então, eu olhar para o meu concorrente e ver que ele está com uma marca super forte, uma marca admirada, uma marca que talvez chegou no nível máximo do marketing das pessoas defenderem essa marca, né? sim. Eu não vou construir isso da noite para o dia. E claro que Uhum. a gente se coloca no lugar dos empresários e eu, por exemplo, nos meus projetos, eu sempre busco entregar um resultado o quanto antes. Nós Sim, não iniciamos projetos para que dê resultado daqui, sei lá, né, tantos anos. Nós queremos o resultado também no curto prazo, sim, mas nós temos que deixar claro que nós vamos fazer um planejamento, nós vamos ter um processo, a gente vai ter um amadurecimento de estratégia, de marketing, para que a gente chegue aos objetivos. sim. E deixa eu te falar de um caso que é muito interessante, abrir uma aspas, que nós estávamos falando sobre o orçamento de marketing. Eu tive um caso, mas um caso só, tá? Não dá para a gente levar como uma regra, porque é uma empresa muito bem organizada. Hum, E nós fizemos um planejamento, primeiro ano, a empresa seguiu fazendo planejamento, e lá no terceiro ano a empresa estava tão organizada em marketing, tão estratégica, que ela não aumentou o valor de marketing. uhum. Ela diminuiu um pouquinho, e os resultados, sabe, teve Sim, mantiveram assim, ou até melhoraram, mas são casos raros, assim, né? Tu tem que estar com uma. Até quem está assistindo, que é da área, nós temos dentro do marketing uma matriz de maturidade. Então, tu consegue elencar quais pontos a empresa está fazendo para te entender se a empresa está numa maturidade de marketing básica ou se está passando por outras áreas. Mas vou te falar, Fê, que alguns empresários chegam e falam a seguinte frase já: eu sei que não é de uma hora para outra, uhum. Mas eu quero. entendeu? Então, Uhum. tem uma luz. O pessoal tá Sim, entendendo isso, sabe? E eu acredito que esse seja o caminho para a gente poder ter planejamentos mais sólidos, né? E, consequentemente, ter um resultado melhor no final para a empresa, né? As empresas sobrevivem sim. do lucro, né? Quando tu fala que tem um cliente que é super organizado, planejado, eu já sei até quem é, assim, porque é um super case teu, que eu sei que tu tem um maior orgulho, assim. Esse é muito bom. E, é, e eu acho que, vou falar desse caso específico, porque eu acho que eu entendo um pouco o modelo de negócio, né? Isso também é uma coisa importante de a gente entender. Quando a gente fala de branding, a gente fala sobre construção de marca. E quando a gente pega uma empresa muito bem organizada que não precisa aumentar o orçamento de um ano para o outro, de um mês para o outro, assim, é porque daí o branding ele vai falar sobre tantas coisas dentro do universo da marca que é o produto, é a marca, é a experiência do cliente, é a inovação, é uma série de coisas que estão dentro do branding. Então, quando o cliente ele consegue reter, quando a empresa consegue reter o cliente dela, aí o investimento é menor, né, no marketing. Quando você consegue conquistar o cliente, trabalhar com recompra, quando você consegue fidelizar esse cliente de que você é a melhor marca para ele,
aí o teu custo de aquisição de cliente, ele fica muito menor. Então, o investimento em marketing vai ser menor. Por que é tão importante quando a gente fala sobre brand? Porque a gente vai trabalhar a marca, a gente vai trabalhar o atendimento do cliente, a gente vai trabalhar a experiência dele, a gente vai trabalhar desde a entrega do produto, a embalagem, tudo que está dentro do universo da marca a gente trabalha. Então, é muito mais fácil quando você conquista esse cliente, você manter ele, do que você perder esse cliente e ter que conquistar um novo, né? A gente fala, eu não sei o quanto, né, a audiência está acostumada com esse termo, mas vamos falar sobre custo de aquisição de cliente, que eu acho que é mais fácil. Então, assim, o custo de aquisição é muito alto. E a gente tem, geralmente no nosso mercado, quando eu falo nosso mercado, em qualquer mercado que a pessoa se encontre, tem sempre um grande player. E esse grande player, geralmente, ele tem um bom orçamento para conquistar novos clientes. Então, quem tem pouco orçamento, quem não consegue se planejar o suficiente, eu acho que o principal é você conseguir, talvez, manter os seus próprios clientes de um ano para o outro, para que o teu custo de marketing ele acabe sendo um pouco menor. Claro que você sempre vai querer mais clientes, você sempre vai querer atender uma base maior. Mas eu acho que essa retenção e essa preocupação com o cuidado do teu produto, da tua entrega, também eu acho que é muito importante. Tu foi cirúrgica agora. Tu foi cirúrgica porque foi bem o caso que aconteceu. Agora tu refrescou minha memória. Porque foi olhado para a base e foi feita a seguinte reflexão. Peraí, tá entrando cliente pra caramba, ok. Temos que ter mais pessoas para atender, para fazer um filtro, para passar, né, para a equipe de vendas. Porém, esse cliente novo, que é importante também, né, nós não estamos tirando a importância, mas eu tenho que conquistar ele ainda. É um cliente novo. A minha base, a pergunta é, eu estou trabalhando a minha base, um cliente que já está dentro da minha base, que eu já conquistei. Quanto esse cliente está comprando? Ele poderia comprar mais? Então, realmente foi feito um trabalho em direção a isso. Isso dá um próximo bate-papo, né? Pode ser, porque assim, ó, não tem nada mais gratificante para um consumidor, e daí falando um pouquinho mais da área de experiência de usuário, não tem nada mais gratificante para o usuário, para o cliente, é você ser visto pela marca. É alguém te falar, olha, você é nosso cliente, quer um cupom de desconto, né? Tipo, ou você receber no seu aniversário o cupom de desconto. São coisas muito simples, às vezes, que só disso fideliza, assim, o cliente. Porque, não sei você, Mauri, mas, assim, nós estamos nesse mercado. Vamos lá, você está com 10 anos de empreendedorismo, de mercado você está com quanto? 14. Quase entregou a idade. Uhum. E 14 anos nesse mercado, você conhece alguma coisa mais eficiente do que uma boa indicação boca a boca? Não tem, né? Não tem. Então, Não acho que as tem. pessoas se perdem muito nisso, assim, sabe? De buscar fazer muito investimento, às vezes, em novos clientes e olhar pouco para dentro de casa. A gente desvirtuou total, eu acho, agora, mas... Não, mas é importante, sabe? Porque trouxe esse exemplo do porquê essa marca reduziu de um ano para o outro, assim, eu acho que valeu o gancho. A gente tá falando aqui de marca, né? E daqui a pouco a gente pensa, poxa, marca é importante só para uma indústria, ou enfim. E tu deu um exemplo do varejo, né? Então, eu estou dentro de uma base de clientes do varejo, um e-commerce que seja, que é um mercado dinâmico pra caramba. E olha só a importância também de eu trabalhar a minha base, né? Então, são detalhes que fazem toda a diferença para a gente olhar para isso, né? Para retenção, para essa base que eu já conquistei, que eu já tive um custo para trazer esse cliente para dentro, né? Então é bem importante. Fê, estamos chegando já no final do nosso primeiro encontro, quando vê o melhor é que fala a para as hora pessoas passa, né? quantos tópicos tem na tua lista caso a gente não conseguisse bater a meia hora. Tem mais alguns aqui.
Mas foi bem válido e a ideia é essa mesmo, que a gente converse sobre alguns temas e a gente pode também, e a partir do momento que a conversa tenha outros links, que a gente fale também sobre isso, porque na nossa base aqui de seguidores, as pessoas que assistem, nós temos pessoas de diversas áreas, né, diversos segmentos, e sempre alguma coisinha vai encaixar. Sim. E se isso ajudar alguém, a gente já fica feliz, né? Te agradecer então, Fê, por esse primeiro bate-papo. Na quinta que vem aí estamos de volta. Sim. Vamos evoluindo nos temas. O pessoal também, algumas pessoas me mandaram mensagem essa semana. Não conseguimos entrar em todos os temas, mas ao decorrer das semanas aí a gente vai falando mais sobre outros tópicos também. Sim. Mauro, mais uma vez, obrigada pela abertura aí, pela oportunidade. Acho que uma das coisas que eu esqueci de falar na minha apresentação foi não tem um raciocínio linear, então uma coisa puxa a outra, e se não vou puxar a cordinha, a coisa vai longe. Mas eu acho que com o decorrer desse projeto, como a nossa intenção também é fazer esse bate-papo semanal, a gente vai entrando nos trilhos aí. Mas obrigada mesmo, de coração. Com certeza. Vamos lá, então. Quinta que vem a gente conversa de novo, vamos alinhar alguns temas, vamos ver o que o pessoal manda para nós também. Sim, E aí a gente vai debatendo aí, trocando ideia. perfeito. Beleza, Fê? Um Beleza. abraço, então. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.